Boa tarde, meus queridos, minhas queridas. Mais uma vez estamos aqui no templo da Igreja Batista de Dira. Vamos gravar mais um vídeo nesse tempo em que nós não podemos ter as nossas celebrações na casa de Deus. Mas aqui estamos para compartilhar mais um personagem da Bíblia Sagrada, faz parte da história do povo de Deus e tirar lições. Porque o importante é que nós tiremos lições em nosso favor através dessas personagens, desses personagens que são trazidos aqui ao nosso estudo bíblico, cada sábado. Hoje é dia 27 de junho, são 5h05 da tarde aqui na Inglaterra, no Brasil 4 horas menos, na Espanha 1 hora mais. E pronto, e aí vamos estar juntos durante esses próximos 35 minutos, trazendo informações que possam ser valiosas para as nossas vidas, possam servir de incentivo, de encorajamento para estarmos caminhando com o Senhor, nos preparando para um futuro breve e próximo, de que com as igrejas abertas nós vamos estar recepcionando pessoas durante esse período foram abaladas emocionalmente, têm dúvidas, medos, angústias, tudo aquilo que o desconhecido trouxe às suas vidas, e esse tempo de confinamento principalmente, tenham descoberto, tenham estado junto dos seus familiares, tenham assistido às pregações de milhares e milhares de servos de Deus espalhados pelo mundo, que têm feito essas gravações, às vezes ao vivo, em lives, que eles chamam com maior frequência, e estar preparados para poder levar a palavra da esperança, a palavra da fé, a palavra de amor, que é derramada sobre as nossas vidas, através de Deus, todos os dias. Então, hoje eu quero falar sobre Saul, o primeiro rei de Israel. A semana passada nós falamos sobre Samuel. Samuel era o último juiz, considerado assim o último juiz e o primeiro profeta e o sacerdote que veio a ungir o rei de Israel. O povo de Deus pediu um rei, porque ele via que as nações vizinhas tinham os seus reis e eles queriam também um rei para si, e pediram para Samuel prover esse rei, e Deus fala que vai sim vai atender o desejo do povo. Deus, que seria o rei dos reis, o senhor dos senhores para aquele povo, mas eles querem um rei, eles querem um homem, ele não quer ser governado exclusivamente por Deus, mas quer ter um exemplo do que o mundo dava. Isso muitas vezes acontece conosco, nós não nos contentamos com aquilo que Deus nos dá, nos ensina, e nós queremos alguma coisa porque o mundo tem, o mundo oferece, etc. E Saul é esse rei. Ele é eleito, ungido, eleito por Deus, ungido por Samuel. E você pega a sua Bíblia, se você estiver com ela aí, já deixa a página aberta. Ainda estamos falando na primeira carta de Samuel. A partir do capítulo 9, vamos trazer algumas informações, e vai assim até quase o final deste livro, sobre Saul, o seu comportamento, a maneira como ele desagradou a Deus. Essa é uma realidade, mas Deus escolheu, foi o primeiro dele. Então Saul, logo no capítulo, a partir do capítulo 9, você não precisa ler agora, os versículos eu não vou estar trazendo, se não tiver uma importância para o conhecimento. Você pode fazer isso em casa, depois do vídeo ou durante a semana. 1 Samuel, a partir do capítulo 9, você leia com calma, você vai ver esse resumo que eu vou trazer hoje, você vai ver ele mais completo, com mais informações. Algumas coisas talvez não nos interessem no contexto do que vamos trazer hoje, mas são informações, e não custa nada o crente, o cristão, o homem, a mulher, conhecerem da palavra de Deus, Então Saul era de uma família considerada rica, abastada. Ele era da tribo de Benjamim. Ele tinha uma vida boa, diz a palavra de Deus, assim, mais ou menos por cima.
E uma vez as ovelhas do seu pai, algumas se perdem, se desviam, né, onde está o grupo, né, do rebanho, e ele sai com um dos moços, né, que é um secretário, um auxiliar. Quando a Bíblia fala em seu moço, é aquele que às vezes carregava as armas, às vezes auxiliava com outras ações, né, ao seu senhor, né? E eles vão atrás dessas ovelhas, as ovelhas não são encontradas, passa-se o primeiro dia, passa-se o segundo, e eles vão se afastando de onde moram, né, de onde a família de Saul mora, e terminam descobrindo que ali perto de onde eles estão, já quase ao terceiro dia, tem eles chamam no passado vidente, mas é o profeta do dia de hoje. Eles usam a expressão vidente em alguma parte da sua Bíblia, você vai ver essa expressão, mas seria o profeta, né? E é informado que ali havia um vidente, um profeta, que sabia de todas as coisas, né? Porque eles reconheciam que os profetas, eles eram instruídos por Deus, né? Eles declaravam, eles eram a boca de Deus na terra, né? Naquele tempo assim se procedia. E Saul se aproxima de onde está Samuel. Só que Samuel, num dia antes, ele é advertido por Deus, ele é informado por Deus de que apareceria um homem à sua procura, e que era aquele homem que seria ungido rei de Israel. Quando eles se encontram no dia seguinte, acontece, né, o primeiro contato visual. Saul já tinha preparado um almoço, né, para celebrar essa ocasião. E já tinha uma porção de comida especial separada para Saul, né? Então ele fala para Saul: olha, não se preocupe mais com as ovelhas, porque as ovelhas já foram encontradas. E para que mais você vai se preocupar se para ti está separado o melhor de Israel? Ele não entende, ele fica um pouco confuso com o diálogo de Samuel, com aquele banquete em que ele participa. Ele tem a porção maior do banquete, ou a melhor desse banquete, e no dia seguinte, Saul unge ele com óleo, né, porque os reis de Israel sempre foram ungidos com óleo, e diz o que vai acontecer quando ele voltasse para casa, determina um prazo para que ele seja levantado rei de Israel. E ele desconfia, porque ele diz: quem sou eu, né, a família da menor das tribos, ou das menores tribos de Israel, e eu, os menores dentro da minha tribo, quem sou eu para alcançar esse favor? Mas Deus, como já temos aprendido na nossa caminhada, ele capacita os escolhidos, né? Ele não escolhe os capacitados, né? Isso é uma coisa muito comum de se dizer no dia a dia do mundo. Deus é que capacita quem ele escolhe, como capacita cada um de nós, né? Para as nossas funções, para os nossos serviços. Nós somos os obreiros de Deus. E às vezes, meu querido, minha querida, o templo aqui está vazio, eu estou no que seria a parte final, né, da porta que dá para a rua. Muitas vezes, Deus levanta pessoas para estar sentada aqui na última fila, e às vezes até ficam parte do culto de cabeça assim baixa, fica intercedendo pelo pastor, fica intercedendo pelos líderes da igreja, pelos diáconos, pelos presbíteros. Então Deus levanta as pessoas e capacita em cada um desses ministérios, e tem muitos outros que nós podemos almejar. Mas Deus dá a quem Ele quer dar essa capacitação, esse ministério, né? Dá a unção, né? E nós temos vários desses ministérios, nós já temos aprendido ao longo da nossa caminhada com Deus, aqui nesse rebanho aqui de Diran, que eu já estou há 8 anos, completados agora no mês de junho, neste mês. Então Deus dá os dons às pessoas, mas Ele dá a quem se apraz, né? Que é a pessoa que Ele quer dar, mas com um fim, com um objetivo. Ele não vai dar um dom por dar. Não teria sentido, né? Porque Deus é amor, mas Deus é justiça. Deus quer que esse dom que Ele dê para cada um de nós, ele seja revertido em favor da obra de Deus, em favor da comunidade onde nós vivemos, da sociedade que nós participamos, da igreja onde nós estamos plantados. Então, Saul ia ser capacitado para isso. Como qualquer um de nós, somos capacitados por Deus para exercer a sua obra aqui na terra. E é um privilégio, meu querido, minha querida. Você que não faz parte de nenhuma igreja, você que talvez não compreenda um pouco do que vem sendo tratado, eu quero dizer para você que é um privilégio servir ao Senhor, né? Porque foi através dele que nós recebemos a promessa da salvação, a vida eterna. Ele deu Jesus Cristo, seu Filho, seu unigênito, Ele deu em favor da minha vida e em favor da tua vida.
Então ele vai te capacitar, não importa onde ele te colocar. Não almeje o cargo A ou o cargo Z. Para Deus não há importância nenhuma. Eu costumo dizer para minhas ovelhas, eu sou um homem antes de ser um pastor, eu sou igual a vocês. O que tem minha responsabilidade é a vida de vocês em oração e a cobertura espiritual. E assim os outros líderes nas suas áreas. Nós temos os ministérios aqui com as crianças, nós temos as professoras, nós temos os líderes dos jovens e dos adolescentes aqui da igreja. Cada um é capacitado de acordo com a sua condição e principalmente se ele quer ser capacitado, porque muitas vezes a cerviz nossa endurece. As coisas do Egito, eu costumo dizer, né, para falar, né, da escravidão do povo de Deus, as coisas do Egito às vezes nos envolvem, né, vêm para próximo de nós e nós não nos deixamos advertir, nós nos deixamos nos capacitar com aquilo que Deus tem a nosso favor. Saul acreditava que por ser de uma tribo pequena e por ser uma família comum dessa tribo pequena, ele jamais poderia ser rei de Israel. Mas o Senhor determinou e ele veio a ser rei e vai ser ungido. E quando ele volta ali daquele encontro com Samuel, Samuel diz que vai acontecer 3 ou 4 fatos diferentes até ele chegar onde ele tem que chegar. E isso se sucede, porque quando Deus fala, acontece, e até que ele é ungido rei de Israel. A Bíblia fala que ele era um homem bonito, dos ombros para cima não havia ninguém mais bonito que ele no meio daquele povo. Mas não foi por causa de beleza que Deus escolheu Saul. Há uma coincidência aí, eu quero deixar isso bem claro para você. Porque Deus não olha a aparência externa nossa, Deus olha para o nosso coração. Mas na frente nós vamos mostrar como isso funciona, quando for a vez de se ungir Davi, o rei de Israel, como o segundo rei de Israel. Está bem? Então Saul, ele passa a ser o rei de Israel. E começa a lutar também, porque vocês lembram no tempo de Juízes, nós falamos sobre isso, o povo era um sobe e desce, ia e subia e caía com a mesma intensidade. E quase todas as vezes, se não todas, por desobediência àquilo que Deus queria para as suas vidas. Muitas vezes o povo desobedecia, Deus levantava os adversários, porque Israel já estava numa terra que não era dele, mas que ia ser plantado ali, e tinham seus adversários em volta. E Deus levantava juízes, e o último deles, Samuel, como foi dito aqui no começo dessa nossa palavra. Eu estou aqui com a minha folhinha de anotação, para não deixar passar nada, né? Para conhecermos melhor essa história, né? Ele fez as suas guerras, ele guerreou contra os amonitas, você vai ver no decorrer desses capítulos, a partir do capítulo 9 de 1 Samuel, ele guerreou também contra os filisteus, né? Mas não atende, né? Ele tem uma posição, ele não atende aquilo que Deus determina através de Samuel, porque naquela época Deus não falava diretamente, foram raros os homens de Deus que o viram face a face, Abraão, Moisés, poucos. Mas Deus usava o profeta, e vem depois até 600, 400 anos antes de Cristo, quando cada um dos profetas falou para o povo de Deus nas circunstâncias e situações que ele se encontrava. Mas ele não atende algumas dessa determinação do Senhor. Ele oferece ofertas impróprias, não no tempo que Deus determina, mas de maneira diferente daquilo que Deus determina. E isso vai desagradando a Deus. Isso é uma longa caminhada, naturalmente, não vamos resumir em minutos, porque é impossível isso, mas ele faz isso. Ele tem uma ordem expressa de Deus, que ele destruísse Amaleque. Amaleque é um reino, não é? Que ele destruísse tudo, né? O povo e os animais, porque fizeram muito mal ao povo de Deus. Mas ele não faz isso, ele não obedece. Ele volta para o seu acampamento, volta para o seu país, vamos assim dizer, ele volta com o melhor dos animais, que Deus ordenou que ele matasse, porque queria exterminar todo aquele povo que muito mal fizera ao povo de Deus. E ainda traz vivo o rei dos amalequitas, chama-se Agag, traz ele vivo ainda, e Samuel, quando chega, fala assim: por que você não cumpriu a ordem do Senhor? Falou: não, eu matei, fizemos o que tinha que ser feito. Falou: e que barulho é esse de mugido de boi e esse tilimbar, né, dos sinos, né, das ovelhas, que eu estou ouvindo? Falou: não, porque foram
os melhores que nós encontramos, trouxemos para oferecer ao Senhor. E ele disse: o Senhor se agrada mais de holocaustos ou de que nós obedeçamos a sua palavra? Então, muitas vezes, meu irmão, minha irmã, nós queremos fazer as coisas para agradar a Deus, para suprir a nossa desobediência. Aquilo que Deus quer que nós façamos, às vezes nós não fazemos e tentamos consertar. No Brasil fala o jeitinho brasileiro, é terrível isso. Tentamos consertar com algumas coisas de nosso interesse, para agradar a Deus, como se fosse necessário agradar a Deus com ofertas, com favores, com obras, né? A Bíblia fala, né? Sem fé é impossível agradar a Deus. Então, você fazer a obra de Deus sem fé não tem valor nenhum para Deus. E o que é fé? É obediência. Obedecer aquilo que Deus determina. E Saul não obedeceu, porque ele trouxe o melhor do gado, o melhor das ovelhas, ele trouxe. Que fosse para consagrar ou não, mas ele não obedeceu. Deus mandou ele aniquilar tudo naquela nação. E ainda traz o rei daquela nação, que finalmente até é o próprio Samuel que mata, né, esse rei Agag, e fala ainda antes de matá-lo: porque o que você fez com o povo de Deus, as barrigas, os ventres das mulheres grávidas que você atravessou com espada, por isso que você vai ser morto, né? Naquele tempo imperava ainda, né, o que nós chamamos, né, do olho por olho, dente por dente. As pessoas não se limitam, né, como usar essa expressão, mas ela fala muito mais que isso na Bíblia Sagrada. Não é momento para entrar nesse detalhe agora, mas fala olho por olho, né, dente por dente, mão por mão, pé por pé, vida por vida, morte por morte, enfim. Então, é muito mais coisa que envolve esse ditado, né, que se tornou popular, como a maior parte deles vem da palavra de Deus, né? Então, isso vai desagradando a Deus. Então, Samuel fica muito irado, né? Porque Saul, que tinha sido eleito rei, ungido rei de Israel, ele não corresponde às expectativas do Senhor e nem dele, como boca do Senhor, né? Então, Deus escolhe outro rei. E avisa, Samuel avisa: Deus vai escolher outro homem melhor que você. E o eleito é Davi. Já falamos de Davi, mas ele entra no contexto dessa história, porque Davi vem ser um auxiliar muito próximo de Saul. Quando Samuel vai lá ungir Davi, a própria família, o próprio local onde Davi morava, Jessé e seus filhos, eles estavam com medo. O que é que Samuel vai fazer lá, né? O profeta do rei, o que é que ele vai fazer lá naquele lugar, né? Ele fala: vim ungir um dos teus filhos. E passa Abinadab, se não me engano, Samar, são 3 filhos. O Jessé vai apresentando, e Samuel fala: será esse Deus? Deus fala: não, eu não escolho como você. Vocês escolhem pela aparência, eu escolho pelo coração. E vão passando, e passam 7 filhos de Jessé, e não é nenhum escolhido por Deus. E Samuel pergunta a Jessé: você não tem mais filhos? Naquele tempo, né, muitos filhos eram comuns, né, como é ainda hoje em algumas partes do mundo, né? Falou: tem um menor, o mais novo, mas ele está cuidando das ovelhas. E Samuel fala: vai buscá-lo, porque nós só vamos sentar à mesa quando eu ungí-lo. E vem Davi, a Bíblia fala que é um moço muito jovem, bonito, com aparência bem jovem, infantil, vamos assim dizer, né, e é ungido rei de Israel. Naturalmente, Saul estava lá. Deus não tinha providenciado a troca do rei ainda, porque algumas coisas ainda iriam acontecer. Saul leva Davi para perto dele. Davi tocava instrumentos, né? E quando Saul ficava assim meio nervoso, ele tocava, ele acalmava, e foi ganhando espaço ali na corte de Saul, até se tornar um valente guerreiro. Quem não lembra, né, da história de Golias, né? Entende? Que Davi mata Golias e ele passa a ser muito respeitado. E ele toma a frente, né, das batalhas de Saul, né? E ele vai ficando muito famoso. E o ciúme, né, invade Saul. Ele começa a ficar com ciúme de Davi, né? Que o povo ali demonstrava, né, um grande amor, uma grande simpatia por Davi, né? Mesmo como sendo um guerreiro, apenas um chefe de um exército de Saul. Mas ele tinha a unção de Deus. E ele vai derrotando todos os inimigos,
até o ponto que Saul, com tanta fragilidade de alma, né, de personalidade, ele resolve matar Davi. Veja bem, ele quer matar Davi porque Davi se tornou uma figura importante, fez uma amizade muito forte, muito grande com um dos filhos de Saul, Jonatas. A Bíblia relata isso, você vai ver a partir do capítulo 9, vai lendo aos poucos, né, vai tomando nota de algumas coisinhas, rever o vídeo se for o caso, mas Saul, ele continua como rei até um tempo pré-determinado, né? Então, Davi tem que fugir da presença de Saul, porque Saul queria realmente matá-lo. Ele se casa com uma das filhas de Saul. Um dia, os soldados do rei vão lá prendê-lo, mas ele já tinha escapado e foge depois definitivamente, faz um pacto, uma aliança com Jonatas, filha de Saul, e vai embora. E ele vai lá onde estava o sacerdote, Aimeleque, né? Ele vai procurá-lo, vai sozinho. Aimeleque se surpreende, porque o que é que você está fazendo aqui? E ele fala que estava em campanha secreta, né? Não poderia dizer que estava fugindo de Saul, porque o sacerdócio ele respondia ao rei, né? E não ao general, vamos dizer assim, não ao chefe do exército. E ele pede, e Aimeleque lhe dá pão e lhe dá a espada, inclusive a espada com que ele tinha matado Golias, né, que estava ali guardada. E uma pessoa do meio de Saul, que estava ali também na área, na casa de Deus, termina depois que Saul traz essa mensagem sobre Davi, e ele estava ali com Aimeleque, né, e o sacerdote tinha dado provisão e tinha consultado o Senhor em favor de Davi. Isso enfurece de tal maneira que aquilo que era ciúme, que aquilo que era debilidade da personalidade, passa a ser como se fosse uma loucura, porque ele resolve, veja bem, meu irmão, minha irmã, no meio da sua ira, com aquela informação que ele recebe de que o sacerdote Aimeleque tinha dado pão, alimento, né, para Davi, tinha dado a espada de Golias, tinha consultado Deus a seu favor, ele resolve matar o sacerdote. Veja que tristeza, um homem ungido por Deus não se deixou capacitar-se por Deus, né? E a Bíblia fala, isso aí, você vai ver isso aí no capítulo 22 dessa primeira de Samuel, que Saul manda chamá-lo e vem Aimeleque. Há um diálogo entre eles, né? Porque ele fez isso com Davi, sabendo que Davi era inimigo. Ele falou: não, eu sempre fiz isso, sempre consultei. Ele é o homem mais famoso do teu exército, ele que traz vitórias para o povo, e manda morrer. E morrem, se eu não me engano, 85 pessoas, 86 pessoas da linhagem, né, do sacerdote. E ele manda a cidade de Nob, onde ele morava, Aimeleque morava, ele manda destruir tudo aquilo dali. Olha a ira, olha a loucura, olha a vingança daquele homem. Passa por cima de todos os preceitos lógicos e temerosos até, né? Porque ele estava matando os sacerdotes de Deus. E isso ele faz. Um deles, Abiatar, ele foge. Um dos filhos de Aimeleque foge. Mais na frente, já devo ter falado isso, né? Sobre o rei Davi. Mais na frente ele vem se juntar a Davi como fugitivo. Davi fala: fica comigo, porque quem quer o teu filho quer o meu também. E termina ali iniciando como uma fase de sacerdote já a favor de Davi, antes de Davi ser ungido, né? Então, continua a perseguição. Várias vezes, né, ele sai em perseguição, mas por um ou outro motivo. Deus sempre levantava alguma razão, dava algum motivo, e aquela perseguição não lograva efeito contra Davi. Ou seja, Davi já estava ungido. Então Deus tinha que proteger, ele protegia de qualquer maneira, né? Impedia que Saul levasse ao fim, né? E a cabo, né, aquilo que ele queria, que era matar Davi. Então, essa perseguição vai se estendendo, e durante essa perseguição, em 2 oportunidades, há algo muito especial, porque Davi, em 2 oportunidades, teve a chance clara de matar Saul. Inclusive os seus homens, né, aqueles que estavam com ele, incentivaram a matar, tomariam até parte, né, dessa matança, faria essa matança de Saul, mataria Saul,
uma com espada e outra com a própria lança dele, quando eles estão dormindo no acampamento ali, mas Davi não permite, porque Davi lembrou que Saul tinha sido ungido por Deus. Isso é muito forte, meu irmão, minha irmã. Eu acho que eu comentei 1 ou 2 vídeos atrás, né? Nós devemos ter muito cuidado com as nossas palavras sobre os nossos líderes religiosos. Nós temos que ter muita cautela com o que nós falamos deles, porque eles foram levantados por Deus para estar no local onde eles estão. Então, a eles nós devemos a autoridade que Deus pôs sobre as nossas vidas. Então, é uma advertência e Saul nos ensina aqui, aliás, Davi nos ensina aqui, porque ele poderia ter eliminado aquele homem que queria matá-lo tantas vezes. Chegou a arremessar no passado a própria lança contra Davi para matá-lo. E Davi fala, não toque no ungido do Senhor. E assim as coisas continuam, assim as coisas vão caminhando. Saul vai se enfraquecendo cada vez mais, até que chega o momento em que numa das lutas, né, há muitas lutas, sempre houve com o povo de Deus, naquele tempo que eles estavam se apossando, né, da terra prometida, numa dessas lutas contra o povo de Deus, os filisteus matam Saul e os seus 3 filhos. A Bíblia fala que os 4 morrem, né, no mesmo dia, na mesma batalha. Lembra até aquele fato, né, que Deus tinha falado de Eli, que os seus filhos morreriam no mesmo dia. Eli termina morrendo quando sabe da morte do filho e da tomada da Arca da Aliança. Então Saul morre com seus 3 filhos, né, numa das batalhas contra o filisteu, né? Mas Davi não pôs a mão sobre ele. Davi não levantou a mão sobre ele e o protegeu e declarou isso para ele. E 2 ou 3 vezes ele reconhecia que Davi era melhor do que ele em diálogos a uma certa distância de segurança, né, para ele não ser alcançado, né, mas diante do povo, que ele tinha poupado a vida dele, né, e fala assim, qual inimigo que pouparia, né, a vida de alguém que o estivesse perseguindo, né, e que ele tinha feito esse ato nobre, esse ato de justiça. Então, Davi já se capacitava, já se deixava capacitar antes mesmo de assumir o reinado, mas ele já tinha sido ungido, e a unção de Deus sobre a nossa vida, ela tem um peso muito grande na nossa caminhada aqui na terra. Por isso que nós temos que escolher os melhores caminhos, nós temos que escolher as melhores pessoas que andem conosco, nós temos que ter o nosso grupo de estudo bíblico, nós temos que ter o nosso grupo de social, mas sempre assim, onde haja algo muito próximo a Deus. Nós não podemos servir a 2 deuses, a 2 senhores, a Bíblia diz, porque haveremos de adorar um e nos enfadar de outro. Então, se nós somos de Deus, se Deus nos deu a oportunidade através de Jesus Cristo da regeneração, da transformação da nossa vida, se Deus nos dá a oportunidade da salvação, de estarmos com Ele na eternidade, nós devemos fazer as boas escolhas aqui na terra. As pessoas que nós andamos, as atitudes que nós tomamos, né, as decisões da nossa vida, aquilo que vai impactar a nossa família, vai impactar a sociedade, a comunidade onde nós vivemos. Nós devemos ser sempre como exemplo Deus. Eu costumo falar, faça o que você quiser fazer, não para se agradar a si próprio, não para agradar a outra pessoa. Faça primeiro para agradar a Deus. Que Deus vai levar muito isso em conta, porque Ele se alegra da nossa justiça. Ele se alegra quando nós obedecemos. Ele se alegra quando nós nos deixamos capacitar por Ele para exercer qualquer que seja a função da nossa vida. Quer seja na obra, quer seja como exemplo aí fora, né? Já se ouviu muitas conversas, e é triste ter que falar isso, né? De pessoas que não estão na igreja, dizer, olha, que determinado irmão ou determinada irmã são muito diferentes, né? Quando estão na igreja ou quando estão na rua. E, infelizmente, algumas vezes isso é verdade. Mas nós temos que combater isso, nós mesmos, quando estamos nessas circunstâncias. Não é o fim do mundo, meu querido, minha querida. Se você está com desvio, se você está com o pé no mundo de onde você veio, se você ainda não consegue se libertar de algumas prisões que você carrega contigo, eu quero te dizer que Jesus Cristo
Ele pode mudar a circunstância da sua vida. Jesus Cristo pode trazer algo novo. Jesus Cristo pode ser aquilo que você tanto necessita para ter uma vida melhor. Deixe-se, não resista, deixe-se capacitar pelo Senhor. E você só vai conseguir fluir nessa área espiritual da sua vida quando você tiver comunhão com Ele, quando você deixar de ser eu e passar a ser um pouco dele, quando você vê onde Ele anda, né? Os caminhos que Ele percorreu, as vidas que Ele transformou a sua também, quer que a sua ande nesses caminhos, quer que a sua seja coroada de vitórias, como nós temos visto no nosso meio, no nosso grupo e pelo mundo afora. Quantas beneficências, né, Deus tem feito em nosso favor, né? Quantos milagres foram derramados nas nossas vidas, de pessoas próximas de nós mesmos, dos nossos familiares. É esse o desejo de Deus. Por isso que Ele não dá os dons para todos ao mesmo tempo. Ele dá para quem apraz e para que aquilo sirva com alguma finalidade para Cristo, né? Para encerrarmos, né? Para encerrarmos o nosso tema de hoje sobre Saul, né? Ele desagrada, Saul desagrada a Deus, né? Podia ser morto por Davi, né? Falei agora, mas termina morrendo numa batalha, né? Ele foi levantado do nada para ser rei. Ele mesmo se assustou quando Samuel lhe disse que ele ia ser o rei de Israel. Mas ele não fez o maior esforço, pelo menos a Bíblia não mostra isso, né? Ele não se preparou para ser um bom rei. A história depois da divisão do Reino do Norte e Reino do Sul, Judá e Israel, do Reino do Norte, há muitos reis que são maus, há muitos reis que mudam a sua circunstância, há muitos reis que transformam a caminhada do povo de Deus, levam o povo de Deus a pecado, entende? Então, o Senhor, Ele capacita, quando nós nos deixamos, estou dando um pouquinho de ré aqui, meu querido e minha querida, por causa do sol que já está vindo aí. O Senhor nos capacita quando nós nos deixamos capacitar, e não precisa ser para a obra de Deus. Ele quer nos capacitar o nosso caráter, a nossa personalidade, quer que nós sejamos melhores maridos, melhores esposas, melhores filhos, melhores colegas de trabalho, melhores colegas na escola. Deus pode fazer isso. Não volte as costas ao Senhor. Ele quer o melhor para a tua vida, Ele quer o melhor para a tua família, Ele quer o melhor para a igreja onde você está plantado. Fique ali, se Deus não te der um sinal para você sair dali, fique ali plantado naquela igreja. Respeite os líderes, respeite o seu pastor, ore pela igreja, ore pela liderança da igreja. Faça a sua parte, porque Deus tem feito a dele. Deus não muda, ainda bem que Ele não muda, diz a palavra de Deus. Ele é amor, mas Ele é justiça também. Então Ele não quer sacrifício de ninguém, Ele não quer favor de ninguém, Ele quer obediência. Ele quer que sejamos a sua imagem e semelhança. Ele quer que levemos a sério o que está relatado aqui na sua palavra. Ele quer o melhor para nós. Amém? Saul não quis. E poderia ter um reinado longo, um grande reinado. Perdeu porque não obedeceu ao Senhor. Não caiamos nesse mesmo erro de Saul. Amém? Fecha os teus olhos. O amor de Deus, o Pai, a graça e o milagre de Jesus, o Filho, e a consolação do Santo Espírito, seja com cada um de nós, desde agora e até quando Cristo voltar. Amém? Dê um abraço no seu marido, na sua esposa, dê um abraço nos seus filhos, dê um abraço virtual, né, naqueles que são próximos, né, e que ainda não podemos abraçar tão efusivamente. Que o Senhor lhe dê um bom final de semana e que essa palavra, ela irrigue o seu coração, irrigue a sua mente. Pode deixar qualquer pessoa acessá-la, pode mandar para qualquer amigo, para qualquer familiar. É para a honra e glória do reino do Senhor. Amém? Um bom final de semana e até o próximo sábado.